E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô muito feliz, tá? Porque a gente, graças a Deus, conseguiu alcançar a meta de 1000 inscritos no canal. Então, uma salva de palmas para vocês, todos os nossos inscritos, tá? E a gente vai continuar colocando conteúdo, isso dá um ânimo pra gente, a gente vai continuar tentando colocar conteúdo, se Deus quiser, com mais frequência no nosso canal. E eu vou depender de vocês para continuar compartilhando o nosso conteúdo, tá? Continuar curtindo os nossos vídeos, que a gente vai se esforçar ao máximo para trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá? E hoje é a nossa terceira aula da nossa quarentena musical, tá? E a aula de hoje vai ser bem legal. Acho que vocês vão dar muita risada, porque os exercícios são até um pouquinho cômicos, mas eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante na sua carreira musical, tá bom? E antes de mais nada, eu queria reforçar com vocês, para vocês estarem seguindo a gente lá nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui o Instagram, tá? Que é @david.keyboards. No vídeo passado eu esqueci de falar o ponto. E a página no Facebook, tudo junto, David Keyboards, tá bom? Então, acho que não estou esquecendo de nada. E é isso aí, vamos logo pro nosso vídeo. Pessoal, antes da gente ver o conteúdo dessa aula, eu queria dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente aprendeu sobre a parte rítmica, né? Sobre a fórmula de compasso, o valor das figuras, e eu deixei um exercício para vocês fazerem, tá? E eu vou estar colocando aqui para vocês como eu faria esse exercício. Esse exercício não existe uma resposta correta, porque você escolhe as figuras livremente para estar montando no pentagrama. Mas antes que a gente se esqueça, só para a gente relembrar, o exercício era o seguinte: vocês iriam preencher 4 compassos com a fórmula 3x4 e 4 compassos com a fórmula 4x4. O que vocês iam fazer nesses 4 compassos de cada uma dessas fórmulas? Vocês iam preencher livremente com as figuras que a gente mostrou na aula passada, que são as 4: semibreve, mínima, semínima e colcheia, tá? Apenas essas 4. E vocês iam usar ela para completar totalmente os compassos, tá? O que é completar totalmente? É você colocar as figuras e a somatória do valor dessas figuras tinha que ser igual ao tempo que cabia nesse compasso. Então, por exemplo, na fórmula 3x4 caberiam 3 tempos dentro de cada compasso, e na fórmula 4x4, 4 tempos. Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faria. Começando pelo 3x4. No 3x4, eu faria da seguinte forma. Primeiro compasso, 2 semínimas, tá? A semínima vale 1 tempo, e eu colocaria 2 colcheias. A colcheia vale meio tempo. Então, eu tenho 2 tempos das 2 semínimas e mais 1 tempo das 2 colcheias somadas, tá? Isso daria 3 tempos no primeiro compasso. No segundo compasso, eu colocaria uma mínima, que vale 2 tempos, e uma semínima, que vale 1 tempo. A somatória das duas dá 3, que é quanto cabe dentro do nosso compasso, tá? No terceiro compasso, uma mínima e 2 colcheias, tá? Uma mínima vale 2 e cada colcheia vale meio, total 3 tempos, tá bom? E o último compasso, o quarto e último, eu colocaria uma semínima, 2 colcheias e outra semínima, tá bom? Uma semínima vale 1 tempo, as 2 colcheias somadas valem 1, já tenho 2 tempos, com mais uma semínima eu tenho 3 tempos, tá bom? E assim, qual era o objetivo do exercício? É você completar os compassos, e não pode sobrar tempo, ter mais tempos do que, mais notas, ou melhor, mais tempo na somatória das notas do que cabe no compasso, ou tempo faltando também. O compasso cabe em 3 tempos, eu coloco só a somatória das minhas notas dentro do compasso, daria só 2 tempos ou 1 tempo, tá? Então eu tenho que completar o compasso por completo, tá? Então é dessa forma que eu faria o 3x4. Agora vamos ver o 4x4. Como eu faria? Eu colocaria no primeiro compasso uma mínima, 2 semínimas, a mínima vale 2, tá? As 2 semínimas valem 1 cada, então tem uma soma de 4 tempos, tá bom? No segundo compasso, uma semínima vale 1 tempo, 2 colcheias, cada uma vale meio, tenho 2 tempos, e uma mínima, que vale 2 tempos também, a somatória delas dá 4 tempos, tá? No terceiro compasso, uma semínima, 2 colcheias, outra semínima, já tenho 3 tempos, e mais 2 colcheias, 4 tempos, tá? E no último compasso, para diversificar um pouquinho, eu fiz mais colcheias, tá? 2 colcheias, 1 tempo, uma
semínima, 2 tempos, mais 2 colcheias, 3 tempos e mais 2 colcheias, 4 tempos, tá bom? Então é dessa forma que eu preencheria esse exercício, tá? Isso dessa vez que eu fiz agora, só para exemplificar para vocês. Para você corrigir aí, é só você somar os valores das figuras que você colocou no pentagrama aí no seu caderno, e a soma desses valores tem que ser igual ao numerador da sua fórmula de compasso, beleza? E agora o conteúdo dessa aula, pessoal. Essa aula vai ser muito objetiva, tá? Porque não tem segredo. A gente viu como é que funciona as figuras na escrita, né? Que ordens a gente tem que seguir, né? Então, quais são as ordens que a gente tem que seguir? Dentro de um compasso, ele tem que estar totalmente preenchido, tá bom? Não pode ter notas faltando, não pode ter notas sobrando, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, e a gente vai ver um pouquinho nas próximas aulas, é que além dessas figuras que representam as notas, existem figuras equivalentes que representam o silêncio, as pausas da música, tá? Isso eu vou estar falando nas próximas aulas, tá? Mas o funcionamento é o mesmo. A gente tem uma semibreve para representar uma pausa de 4 tempos, uma mínima para representar uma pausa de 2 tempos, uma semínima de 1 tempo, uma colcheia de meio e assim sucessivamente. Para cada figura que representa uma nota, eu tenho uma figura que representa o silêncio, tá? E o funcionamento é o mesmo. A diferença é que quando você põe no pentagrama figuras que representam notas e figuras que representam silêncio, quando tem notas, as notas vão ser tocadas ou cantadas, e quando tem a pausa, você vai ficar em silêncio na mesma proporção de tempo. A divisão funciona da mesma forma, beleza? E hoje a gente vai ver como é o funcionamento dessas notas na prática. A gente viu na escrita, agora a gente precisa ver na prática, tá? A gente vai pegar em algum instrumento. Mais ou menos. Depende. Literalmente um instrumento musical físico não, mas a gente tem um instrumento natural que é a nossa voz. Então a gente vai usar a nossa voz para praticar isso, tá? Mesmo que você não esteja fazendo esse curso com o intuito de melhorar na parte do canto ou ter um conhecimento para cantar, tá? A gente vai ver isso no canto, por quê? Porque é uma maneira mais prática de você praticar. Pode isso, Arnaldo! É uma maneira mais simples de você praticar, você pode fazer isso em qualquer lugar e ainda assim a necessidade do instrumento. Lembrando que o intuito disso, por enquanto, é você entender o conceito e conseguir praticar, tá bom? Depois você consegue aplicar isso em qualquer instrumento, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, vai aparecer aqui na tela agora. E é esse exemplo aqui, ó. A gente colocou apenas figuras iguais em compassos 4x4, até preencher os compassos. Então a gente tem no primeiro compasso uma semibreve, no segundo compasso 2 mínimas, no terceiro compasso 4 semínimas e no quarto compasso 8 colcheias, tá? Então, a duração dessas notas é respectivamente semibreve 4 mínima 2, semínima 1, colcheia meio, tá? Então, quando a gente fala que essas figuras representam as notas, na verdade elas estão representando os sons. E essa definição vai ser importante para o nosso exercício, porque por enquanto não vai importar a nota que você está escrevendo, mas sim a duração. Então a gente vai produzir sons com a nossa voz que representam essa duração de tempo, tá bom? Para isso, galera, o ideal é que você utilize um metrônomo, tá? Eu vou pegar o metrônomo aqui rapidinho. Vamos lá, peguei meu computador aqui pra gente utilizar o metrônomo. Deixa eu só conseguir logar no computador, devia ter feito isso antes, né? Na hora de gravar o vídeo aqui, a gente vê o que precisa das coisas. Vamos lá, quanto mais tempo eu demoro, mais pesado fica o meu vídeo, pior fica pra eu editar. Pausa essa série aqui, não quero ver série agora. Abre o navegador e vamos ver um metrônomo. Ajuda a melhorar. Então vamos lá, pessoal. O que é o metrônomo? Se você viu o comercial das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, eles falam um pouquinho sobre o metrônomo, tá? O metrônomo é uma ferramenta que marca o tempo de forma uniforme pra gente, tá? De forma uniforme. Errou! De acordo com a Wikipédia, ele é um aparelho que através de pulsos sonoros
de duração regular, ele indica o tempo musical, tá? O que seria isso? É um som como esse aqui, ó. Então, ele reproduz sons a intervalos regulares, ou seja, tem a mesma distância entre todos os sons, tá? E isso indica o tempo pra gente. Vamos lá. Então essa ferramenta é essencial. Se você não tem um metrônomo, é muito fácil você conseguir um, tá? Pega o seu celular, vai na sua loja de aplicativos e procura por metrônomo. Existem várias versões gratuitas, tá? E que permitem você estudar de uma forma correta, com uma referência de tempo confiável, tá? Isso é muito importante, principalmente nessa matéria que a gente está vendo agora. Então, se você baixou o metrônomo, eu quero que você ajuste a velocidade dele para 70, tá? A velocidade do metrônomo, para quem não sabe, ela é medida em BPMs. O que significa BPM? É batidas por minuto. Significa que se você coloca o seu metrônomo em 70, durante 1 minuto ele vai dar exatamente 70 batidas distribuídas igualmente pelo tempo. Se você coloca, por exemplo, seu metrônomo em 60, ele vai funcionar na mesma velocidade do relógio de parede, de um relógio comum, tá? Significa que em 1 minuto ele vai ter 60 batidas. Então cada tempo tem duração de 1 segundo exatamente. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer para ver isso na prática? A gente vai soltar o nosso metrônomo. Uma coisa importante. Esse primeiro som do metrônomo, que é um pouquinho mais agudo, no caso desse metrônomo aqui, no caso eu estou usando o metrônomo online do Cifra Club, tá? Essa primeira batida indica pra gente o primeiro tempo do compasso. Quase todos os metrônomos, eles têm a opção de você selecionar a fórmula de compasso que você está trabalhando, tá? Então, nesse caso aqui, ele está programado para a fórmula 4x4, tá bom? Então, esse primeiro som indica pra gente o primeiro tempo de cada compasso. Então, na sua mente, você tem que estar contando assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 é essa batida mais forte, viu? Deu pra entender? E como é que a gente vai fazer esse exercício? Sabendo a duração de cada uma dessas notas que a gente tem aqui no nosso rodapé, a gente vai produzir um som que vai representar a duração dessa nota. E qual vai ser esse som? É uma coisa, acho que universalmente utilizada, que é a sílaba tá. Então você vai fazer um tá que vai durar as 4 batidas do metrônomo, tá? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou ler o primeiro compasso desse exercício que está aqui no nosso rodapé, que é uma semibreve que dura 4 tempos, tá? Então o primeiro compasso eu vou deixar vazio aqui no metrônomo, só pra gente entrar na segunda vez que o metrônomo girar, pra gente ter uma referência de entrada, tá bom? 2, 3, 4. Tá. Engraçado, né? Você pode estar dando risada disso, mas é assim que músicos no mundo inteiro, no Brasil inteiro, fazem para treinar a leitura rítmica, que é como eu chamo esse exercício, tá? Você está lendo o valor das notas, tá? Não importa agora qual o espaço, qual linha a nota está, você sempre vai falar tá. Por enquanto você vai falar tá, tá? Então, o que acontece, ó? O tempo, ele é uma duração. Ele não é a batida do metrônomo, mas é a duração entre as batidas do metrônomo. Então, quando o metrônomo bate o primeiro tempo, um tempo significa, essa batida representa o começo desse tempo, e esse tempo só acaba quando ele bate o segundo, tá? Então, o tempo não é uma nota tipo tá. Ele é uma duração. Dependendo da velocidade, isso vai se alterar. Então, ele é tá até a primeira batida. O quarto tempo, o último tempo, ele não finaliza quando o metrônomo bate, mas ele inicia quando o metrônomo bate. Ele só finaliza antes de começar o próximo compasso. Então, tem um tempo de duração, tá? Então, mais uma vez, eu vou fazer o primeiro compasso. 1, 2, 3, 4. Tá. Então, essa foi a duração do primeiro compasso. O segundo compasso ficaria da seguinte forma. No segundo compasso eu tenho 2 mínimas. Cada mínima vale 2 tempos. Então, significa que eu vou ter um som que vale o primeiro e o segundo tempo do compasso e outro som que vale o
terceiro e o quarto som. É muito importante, mesmo que a soma desses sons dê 4, cada figura, eu costumo falar com meus alunos, cada bolinha dessas representa uma nota diferente, tá? Então, por mais que a duração delas somadas dê 4, eu tenho que falar 2 tás, um tá para cada nota. Cada tá tem que durar 2 tempos. Então vai ficar mais ou menos assim. 3, 4. Tá, tá. Então eu falei o primeiro tá que durou o primeiro e o segundo tempo, e o segundo tá que durou o terceiro e o quarto tempo, tá? Já no caso da semínima, que é o nosso terceiro compasso, eu vou falar um tá para cada tempo, tá? Mas é importante, como eu falei, o tempo ele é uma duração. Então, o ideal é que você não fale tá secos, como por exemplo, tá, 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 tá. O ideal é que você tente preencher ao máximo a duração do tempo. Eu vou falar ao máximo porque, como a gente está fazendo isso com a voz, a gente tem uma limitação, porque a gente precisa respirar para falar as notas, tá? Então nem sempre você vai conseguir fazer a duração, mas é como se as notas fossem ligadas, mas separadas por cada tempo, tá? Então é tá, 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 tá. Ele é uma duração, tá? Vamos lá. 3, 4. Tá, 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 tá. Esse seria o terceiro compasso, tá? Tá, 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 tá. Quem é? E o quarto compasso, vamos colocar ele por enquanto como o mais complexo que a gente vai ter. Por quê? A colcheia, ela vale meio tempo e a gente precisa aprender a igualmente esse tempo para que a gente fale as notas no momento correto, para que a gente divida corretamente o tempo dessas notas, tá? E o metrônomo, ele não marca a metade do tempo. Você até consegue configurar ele para marcar a metade do tempo, mas o ideal é que você consiga fazer essa divisão por você mesmo, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz para dividir metade do tempo? Para isso eu vou usar uma ilustração que eu sempre uso com os meus alunos quando eles têm dificuldade de fazer essa divisão de tempo, tá? É essa ilustração que está aparecendo aí para vocês na tela. Quando eu estou dando aula pessoalmente, fisicamente, eu instruo os alunos a marcarem o tempo batendo na perna, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quando a gente está batendo na perna, a gente precisa fazer um movimento, que é de subir e descer a mão. Se a gente fizer esse movimento de forma regular no tempo, a gente vai ter a metade do tempo quando a gente chega com a nossa mão em cima. Para que a gente consiga entender essa divisão sonoricamente, eu coloco a mão que você não está batendo na parte de cima da minha mão que está batendo. E assim, quando a minha mão bate embaixo, eu tenho o tempo. Quando a minha mão bate em cima, eu tenho metade do tempo. 1, e 2, e 3, e 4, e. Eu estou representando a metade do tempo pela letra E que eu coloco entre os tempos, tá? Uma outra forma de você dividir é você colocar a letra E entre os tempos, quando você está contando o tempo falando os números, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e. Através desse desenho que eu coloquei para vocês na tela, você consegue ver graficamente como é que funciona essa divisão. Então, um tempo é quando você sai aqui do 1 e vai até o 2, seguindo esse caminho no formato de quase uma pirâmide, digamos assim, né? Então, quando você chega na metade do caminho, que você chega lá em cima, você está na metade do tempo. Uma semínima, ela duraria tanto a subida quanto a descida, porque ela dura um tempo inteiro. A colcheia, ela vai durar do número até em cima, onde tem a letra E, e a outra colcheia, que representa a outra metade do tempo, vai de cima até você chegar no próximo número. Eu costumo explicar que o tempo é uma duração, ele não é uma simples marcação, ele é uma duração, tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Na hora da gente ler a colcheia, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai falar uma nota quando a gente fala o número e uma nota no nosso E imaginário, que a gente não vai estar falando o E, mas só que esse E vai estar na nossa mente contando junto com o metrônomo, tá? Então, ó, o metrônomo está marcando dessa forma,
na nossa mente tá E, 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 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então a gente vai substituir agora esse número e esse E pelas notas da colcheia, pelo Tá que vai representar a colcheia. Então vai ficar tá, 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 tá. Lembrando que é importante você não se perder na quantidade de Tás que você vai falar. Isso é uma coisa muito comum entre os alunos de teoria musical, tá? Para você não se perder, você tem que saber que para cada tempo você tem duas notas. Então, para cada batida do metrônomo, você vai ter duas notas. 1 E, 2 E, 3, a nota do tempo e do seu respectivo E, tá bom? Então vai ficar tá, 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 tá. Se você tem 4 tempos, você vai ter 8 notas, tá bom? Então, agora eu vou fazer para vocês os 4 compassos juntos para vocês verem como é que fica. 3, 4. Tá, 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 tá. Então, dessa forma, a gente consegue ver como é que funciona na prática a representação rítmica das figuras, tá bom? Agora eu vou fazer 2 exemplos com vocês, tá? De 4 compassos que a gente vai fazer utilizando somente mínima e semínima, tá? E depois eu vou fazer 4 compassos utilizando também as colcheias, tá bom? Então vamos lá. Tá, 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 tá. Então, essa foi a representação desse exemplo que eu coloquei aí no nosso rodapé, tá? Então, o ideal é que você copie isso para o seu caderno. Vou deixar isso em PDF também, se você achar melhor, tá? E você tente praticar. Eu vou fazer mais uma vez para vocês verem como é que funciona, tá? O ideal é que, enquanto você faz a leitura, você vai acompanhando com seus olhos cada nota que está sendo falada. Por quê? É uma coisa muito comum, principalmente nesses exercícios pequenos, que os alunos decorem as figuras, tá? Então eles acabam decorando o som e acabam não fazendo a leitura. Então, quando você tiver uma leitura um pouquinho mais extensa, você vai ter dificuldade, porque vai ser um pouquinho mais difícil de você decorar. Então, o meu conselho para vocês é: não decorem, façam a leitura, sempre. Vamos lá, mais uma vez. 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É difícil? É engraçado, mas não é tão difícil não, tá? Então, agora a gente vai fazer 4 compassos em que a gente mistura mínima a semínima e colcheia, tá bom? Por enquanto, a colcheia só vai aparecer de maneira junta, tá? Sempre 2 colcheias, tá? Por quê? Existem outras formas de você escrever isso, tá? Mas para a gente praticar a leitura, o ideal é que a gente entenda, por enquanto, como é que funciona as colcheias, tá? A duração delas. Depois a gente vai misturar, fazer com colcheias separadas, e aí vai ficar um pouquinho mais difícil, mas nada complicado. Nada que com a prática a gente não consiga fazer, tá bom? 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Errou! Tá, 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 tá. Vamos lá, fazer de novo, porque eu mordi a língua e falei um tá a mais. 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, pessoal, é dessa forma que a gente faz a leitura. Eu vou fazer mais uma vez, tentem acompanhar, depois vocês tentem fazer isso sozinho na casa de vocês, tá bom? 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Simples assim, tá? Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui.
Hoje eu falei que a nossa aula seria bem objetiva. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você achou que a aula tá legal, que não tá muito legal, também comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal também, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente postar, principalmente desse curso da quarentena musical, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!